Bem, conforme combinamos na sala, esses são os últimos apontamentos sobre o slide e o filme, né? Um Tira no Jardim de Infância. Então, por exemplo, né, a partir do slide 10, que a gente discutiu até o slide 9, com certeza, durante as aulas. Porque há um estranhamento de um homem lecionando no jardim de infância. Justamente porque anteriormente eram homens que estavam em sala de aula. Após a Revolução Industrial, as mulheres também passaram a trabalhar nas fábricas, e essas crianças, né, passaram também tanto ter a mulher como representante materna na escola, quanto também ela assumiu a própria docência como uma das formas de trabalho, né? Então, hoje em dia, é menos comum encontrarmos homens dando aula. O outro ponto também é em relação à autonomia das crianças. A gente percebe que as crianças da educação infantil, elas não têm ainda absoluta autonomia. Essa autonomia está em processo, que a gente costuma chamar de heteronomia, tomando como ponto de partida Piaget. Então, para algumas coisas elas conseguem fazer sozinhas, outras elas precisam da ajuda de um adulto. Outro ponto também que eu coloquei aqui no slide, né? Por que estabelecer uma rotina na educação infantil? A rotina ela ajuda a organizar a prática pedagógica, ela colabora com a sistematização da aprendizagem. Agora temos que ter só uma preocupação dessa rotina não virar uma mera reprodução diária. As crianças não são robôs, né? Elas têm suas formas de pensar, suas formas de interagir. Isso também tem que ser respeitado dos momentos que são rotina. Outro ponto que eu coloquei foi sobre o bichinho de estimação. Né? Se vocês perceberem no filme, tem um furão e o Mr. Kimball leva, né, no momento de auge do filme, que ele está desesperado, não sabe como pegar a concentração dessas crianças, de como interagir com elas, ele leva o furão para a sala de aula. Isso é uma prática montessoriana. A própria Maria Montessori colocava para a gente que, ao cuidar de um bichinho, essa criança passa a entender como cuidar de si e cuidar do outro. Então, uma prática, sim, pedagógica, condizente com essas propostas mais ativas, que tem mais em consideração, né, esse ser pensante na educação infantil. Outro ponto que eu coloquei foi sobre a quantidade de alunos em turmas de educação infantil. Porque a nossa LDB, ela vai apontar o seguinte, que os sistemas de ensino é que definirão o quantitativo de alunos. Não fica fechado a nível nacional uma quantidade única. Isso é preocupante, porque a gente acaba tendo classes de educação infantil superlotadas. Né? E aí sim, eu sou município, sei lá, minha prefeitura municipal do Rio de Janeiro. Aí eu determino, né, no meu diário oficial quantas crianças haverá em cada classe de educação infantil. Eu sou a prefeitura do Itanhanhém. Aí eu vou lá e publico. Eu sou uma escola particular, eu determino lá no meu regimento interno. É claro que já ouvimos falar um metro quadrado por aluno. Isso era na lei anterior, e a partir de 96, inclusive está nas disposições finais da LDB, que revogam-se todos os artigos da 5692 de 71. Então, há de convir que, sim, fica difícil você definir uma quantidade de alunos. Mas, ao mesmo tempo, que é interessante saber que existe um projeto na Câmara, que ainda não foi votado, né, não foi deliberado, mas que tenta estabelecer uma quantidade, né, base a nível nacional. Então, provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter algo sobre isso. Um outro ponto que era até uma novidade, né, que eu coloquei, que aliás é o último ponto da discussão, sobre o filósofo Foucault. Se vocês conhecem Michel Foucault, com a teoria da docilização dos corpos. E a gente percebe que em alguns momentos a educação infantil quer docilizar esses corpos infantis. Por que a gente está questionando isso? Porque Michel Foucault vai apontar alguns questionamentos.
Quando o Michel Foucault fala da docilização, ele está apontando a forma de tornar o corpo dócil, o corpo alienado, um corpo subalterno. E a gente tem N formas de fazer isso. Então, né, o que a gente questiona na educação infantil é que, às vezes, assim, movimentos repetitivos, obrigações que a escola impõe à criança, isso vai docilizando o corpo dela de forma que ela se torna mansa, ela se torna uma criança não crítica, uma criança subalterna às condições da escola, consequentemente às condições do sistema. Então, tornar-se dócil significa tornar-se alienado, se formos a comparar uma filosofia mais marxista, né, de questionamento. Enfim, eram apenas poucos pontos que faltavam na discussão, e a ideia era só a gente fechar mesmo esse debate para que vocês pudessem fazer uma analogia com as questões mesmo das nossas leituras da sala de aula, tá? Um bom estudo para todo mundo.